Olá, amantes do mundo antigo. Bem-vindos ao meu espaço Caminhos da Antiguidade. Sou o professor Diego. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma figura histórica de grande importância e de suma importância na história do Antigo Oriente Mesopotâmico. O primeiro rei dos reis assírios, que segundo muitos orientalistas foi o pai do imperialismo neo-assírio. Diga-se, o período em que o Império Assírio, através de sua capital Nimrod, Nínive, a atual Mossul, no moderno Iraque, alcançou seu zênite de poderio no Antigo Oriente Próximo. Durante o século VII a.C., sucedendo em extensão a antiga glória dos Sumérios e dos Acádios sobre Sargão. Hoje falaremos a respeito de Tiglat-Pileser III. Então, pessoal, Tiglat-Pileser III, que reinou de 745 a 727 a.C., foi um rei assírio que lançou as bases para o imperialismo moderno e iniciou uma longa linhagem dos maiores reis da Assíria. O reinado de Tiglat-Pileser III durou 17 anos e foi repleto de guerras, conquistas, inovações e invenções no Antigo Oriente Próximo. Ele havia também conseguido até então se coroar como rei da Babilônia em 729 a.C., quando uma revolta irrompeu na antiga Babilônia após a morte de seu rei e vassalo aliado Nabonassar, que reinou de 747 a 734 a.C., ano de sua morte. Tiglat-Pileser III é o primeiro rei em toda a Mesopotâmia que foi mencionado na lista de reis assírios, assim como foi o primeiro rei assírio a ser mencionado na Bíblia. Embora seu reinado esteja longe de ser o primeiro a ocorrer dentro da linha do tempo tradicional e disputadíssima do Império Neo-Assírio, alguns estudiosos acreditam que essa era começou com a ascensão de Tiglat-Pileser III ao trono em 745 a.C., sendo na realidade o terceiro governante na Síria a levar o nome de Tiglat-Pileser, que seria a forma hebraica do acadiano Tukulti-Apil-Esharra, que se traduz em minha confiança, e o apoio está no filho de Esharra, que se refere a Ninurta, o antigo deus da guerra e da caça assírio. Quase tudo o que Tiglat-Pileser III fez foi realizado visando o domínio total da Síria e a sua glória e hegemonia sobre todos os outros povos da terra, segundo a concepção da época, e bem como a sua ascensão como rei dos reis. Tanto que nas antigas tabuletas neo-assírias, o rei Tiglat-Pileser, ele era intitulado como Rei dos Reinos, Senhor do Mundo, Rei da Síria. Na época em que ele morreu, em 727 a.C., aparentemente de causas naturais, Tiglat-Pileser III havia construído um império invencível que continuaria a florescer com uma linha de reis igualmente importantes e notáveis, incluindo seu filho Sargão II, que reinou de 722 a 705 a.C., e o último dos grandes reis da Síria, o seu trineto Assurbanipal, que reinou de 668 a 627 a.C. As conquistas de Tiglat-Pileser III, no fim, lançaram as bases para o futuro Império Assírio, que passou a ser reconhecido como a maior entidade política e militar de sua época, e um modelo no qual os futuros impérios seriam baseados. Sem dúvida, pessoal, Tiglat-Pileser está ao lado de grandes reis da antiguidade, como Sargão, o acadiano, e Hammurabi, da Babilônia. As inscrições que comemoraram os triunfos militares de Tiglat-Pileser estabeleceram um modelo seguido e aprimorado por todos os governantes assírios que vieram depois. Nelas são abundantes os registros da sanguinolenta política assíria de terror. Um exemplo típico nessas inscrições de Tiglat-Pileser é a narração de suas vitórias sobre os anatólios e os aliados destes,
que punham em perigo a região ao norte de Nínive. A inscrição afirmava o seguinte: contra seus 20.000 guerreiros e 5 reis eu batalhei. Eu os venci. Fiz que o sangue deles se derramasse nos vales e nas planícies. Cortei-lhe as cabeças e empilhei-as como montões de trigo diante das suas cidades. E as suas cidades eu as incendiei, as demoli, as arrasei. Não há guerra que não seja cruel, mas a partir de Tiglat-Pileser, os assírios praticaram o terror e a tortura com uma implacabilidade que é talvez sem par em toda a história dos povos instruídos e civilizados. Muito da sua ferocidade e amor à guerra tiveram origem na posição geográfica da Síria. Era ela cercada de inimigos que constantemente ameaçavam a sua existência. Mas uma boa parte da inclinação da Síria para o mero uso da força física e da brutalidade também era movida, sem dúvida, por um sentimento de inferioridade cultural em relação à vizinha Babilônia, da qual havia adotado a escrita, a literatura e muitas das ideias e práticas religiosas, econômicas e legais. Os êxitos de Tiglat-Pileser no campo de batalha se igualaram, porém, aos benefícios que ele propiciou ao seu país. Suas conquistas proporcionaram à Síria uma prosperidade sem precedentes, capacitando-o a empreender programas de reabilitação em larga escala. Restaurou os zigurates e o principal templo de Ashur, sua capital. Instalou no templo uma biblioteca de obras literárias e reconstruiu o seu teto com cedro obtido como tributo das cidades no litoral da Síria e do Líbano. Em Nínive criou novos parques atraentes e para irrigá-los desviou as águas tributário do Tigre, que ficava bem perto. Idênticas obras de embelezamento foram realizadas em outros templos assírios, e também muitas reformas agrícolas foram promovidas no curso do seu reinado, de modo que Tiglat-Pileser teve motivos para se gabar de haver servido bem ao povo e em pacíficas habitações fez a sua gente morar. Paradoxalmente, esse mesmo restaurador de templos e cidades foi também quem iniciou a política de crueldade e carnificina, que tornaria mais tarde os reis assírios temidos em todo o mundo antigo. Apesar de todo o processo violento de conquistas, o Império Neo-Assírio foi, em suma, segundo vários orientalistas, o primeiro processo, que atualmente conhecemos como globalização. Ele aumentou sem precedentes as rotas de comércio e o intercâmbio cultural entre os povos. Enfim, este foi o legado de Tiglat-Pileser III, rei de reis, rei da Assíria. Obrigado pela audiência, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.